Bom, galera, entrei no futebol cearense ali no início de 2013, a convite do JP. O futebol cearense ainda estava no início de suas ações, né, já que começou mesmo a ser atualizado, começou a trabalhar em dezembro de 2012. Então, poucos meses depois, 4 meses, se eu não me engano, depois, já em 2013, JP me convidou e aí eu tive a honra e o prazer de começar a trabalhar no futebol cearense. No início, algo marcante que aconteceu foi a entrevista que eu fui fazer a Marcelo Nicásio. Na época ele era sondado pelo Fortaleza, e aí ele jogava, era jogador do Vitória, então uniu o útil ao agradável. Eu acabei indo até o Barradão, tive alguns contatos aqui de alguns amigos meus que trabalham na imprensa e consegui contato lá do Barradão, consegui entrevistar o Marcelo Nicásio, e na época a gente teve várias visualizações, nós tivemos um grande aumento já ali na página de curtidas, também no Twitter e tudo mais. Fiquei um pouco distante ali no período de maio, junho, julho, até por conta também da Copa das Confederações, fiquei um pouco parado. E aí quando entra agosto, JP me vem com a notícia de que queria parar o futebol cearense, que iria encerrar porque estava tendo muitas confusões. Me lembro que na época o JP era muito impulsivo, discutia muito com os torcedores. Então tinha sempre essas discussões na página, no Twitter também. E aí foi quando eu peguei e falei pra ele, a gente se reuniu uma noite no Facebook, e aí eu peguei e falei pra ele que a gente não ia acabar, que o trabalho era um trabalho bacana, um trabalho que a gente tinha sim condições de levar adiante, e que se a gente fosse se preocupar com o torcedor, a gente pararia por ali. E aí ele acreditou no que eu disse, a gente começou a dar continuidade ao trabalho. O Júnior, que é o irmão do JP, ele também estava um pouco distante, e aí ele voltou para dentro do futebol cearense de fato nesse período. Tinha o Ícaro que era do futebol cearense, mas ele era muito quieto na dele, muito calado, fazia divulgações, publicava algumas coisas e tudo. Então praticamente era no início ali em agosto, era eu, Júnior e o JP. Aí eu tive a ideia junto com os meninos de criar a rádio do futebol cearense, a nossa web rádio. Tive a ajuda aqui do professor de rádio, que ele me ajudou em muitas coisas, na criação do plugin, na criação do stream e tudo mais. Só que muito corrido, e ter uma rádio não é muito fácil, não é simplesmente abrir e fazer. Tem que ter preparação, tem que ter elaboração de programas, tem que ter uma pauta, tem que ter tudo isso. E aí a gente não tinha muito tempo, porque o Júnior trabalhava, o JP estava trabalhando, eu estava trabalhando, então a gente não tinha muito tempo também para fazer a produção. Acabou que infelizmente a gente não deu seguimento à página, à rádio, desculpa. Isso, em contrapartida, a nossa página foi sempre crescendo, sempre ganhando mais e mais visibilidade, até que entra o Regis, que sem dúvida nenhuma foi um grande ganho pra gente. O Regis, que no início tinha uma fonte fortíssima, ainda tem uma fonte fortíssima no Fortaleza, conseguiu agregar bastante ao futebol cearense. E aí a gente começou, inclusive a gente participou ele participou da primeira transmissão do programa na nossa web rádio. A gente entrevistou o Evangelista Torquato, entrevistamos Yamil Gonzalez, que era um jogador do Ferroviário na época. Enfim, a página foi crescendo, foi evoluindo, a gente foi crescendo, aumentando nossa visibilidade, ganhando nossa força e nosso respeito dentro do mercado jornalístico e dentro do mercado futebolístico. Conseguimos, através dos assessores de comunicação, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, e do Icasa posteriormente, o nosso acesso aos treinos dos clubes. Regis hoje em dia é setorista do Fortaleza. A gente tem o Daniel Cidrão, que chegou em 2014, no início desse ano, e sem dúvida nenhuma também foi um grande ganho pra gente.
Ele chegou e hoje ele é setorista do Ceará. Tem a Ana e tem também o Rafael, que são setoristas do Icasa. Ou seja, a gente tem uma galera hoje muito grande, uma equipe unida. Rayane, hoje ganhamos agora mais um integrante, a Bruna. Temos o Alessandro, que sem dúvida nenhuma veio para contribuir. Temos o Matheus, enfim. Temos uma equipe bastante unida, uma equipe bastante forte. Foi crescendo, foi ganhando corpo ao longo dos anos, ao longo dos meses, na verdade. E aí, prestes a completar 2 anos, o futebol cearense está batendo a marca de 16 mil curtidas no Facebook. É pouco ainda para o que a gente almeja, é pouco ainda para o que a gente trabalha, o que a gente pode conseguir. Mas para quem começou no início e passou por toda a dificuldade que nós passamos, é uma marca bastante expressiva, uma marca bastante importante para a gente do futebol cearense. Então é isso.